Gênesis 18, do verso 1 ao verso 15, diz assim o texto da palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Vamos orar nesse momento. Amado Senhor e Redentor de nossas almas, Deus que por meio de Cristo Jesus proporcionou um caminho para Ti mesmo, a fim de que pudéssemos, reconciliados por meio da fé em Cristo, ter paz com o Senhor. Nós bendizemos o Teu nome e queremos agradecer o privilégio de estarmos aqui juntos nessa noite, adorando o Teu nome, Deus, e ouvindo a Tua voz por meio da Tua palavra. Que o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, e que, ó Deus, o Senhor confronte o nosso coração, anime o nosso coração, nos estimule na nossa caminhada, por saber, ó Deus, que o Senhor é Deus que caminha conosco. Fala ao nosso coração por meio da Tua palavra nessa noite, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, em um desses sermões atrás, quando nós começamos a tratar da vida de Abraão, o pai da fé, eu estava enfatizando exatamente a questão de que aquele que é chamado de pai da fé, teve muitos momentos de incredulidade, muitos momentos em que ele não confiou na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor Deus o estava dizendo. Mas Abraão não estava sozinho, nem na caminhada e nem na incredulidade. A sua esposa, que caminhava com ele, por vezes também experimentou momentos assim, onde ela não confiava no Senhor. Se os irmãos lembrarem aqui do contexto anterior, voltarem um pouco aí a palavra do Senhor, vão ver que no capítulo 17, Deus já havia mudado o nome de Abrão para Abraão, ratificado
a aliança, confirmado que a aliança estaria com Abraão, mostrando quais seriam os benefícios, mostrando que um rei viria de Abraão, que uma grande nação procederia dele. E tudo isso, como vimos, apontava para Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aí, a partir do verso 9, Deus institui um sinal para marcar a entrada do povo na aliança. E nós vimos isso quando na semana passada tratamos da circuncisão e do privilégio de pertencer ao povo de Deus, ao povo que se chama pelo nome de Deus. Se os irmãos olharem para o texto no versículo 15, vão ver que Sarai teve também o seu nome mudado. Deus muda tanto o nome de Abrão quanto o de Sarai, agora é Sara e Abraão, a partir deste ponto da narrativa. E lá no versículo 23, Abrão vai circuncidar o seu filho, não antes de novamente ser tratado pelo Senhor, porque novamente Abraão vai titubear na fé, ele vai duvidar de Deus. Ele é repreendido, ele é consolado pelo Senhor e ele circuncida o seu filho, seu primeiro filho, Ismael. Abraão submete-se à circuncisão, Ismael também é circuncidado. Mas Deus ainda não acabou de tratar com este casal, e chega a hora então de Deus tratar o coração da esposa de Sarai, e isso é o que você tem aí a partir do capítulo 18. A partir do capítulo 18 até lá no capítulo 19, o que Moisés tem por foco principal aqui na narrativa é o que vai acontecer lá, a destruição de Sodoma e de Gomorra. Tudo isso vai acontecer e culminar lá no capítulo 19, mas o capítulo 18 começa a mostrar o que acontece pouco antes de tudo isso. Lembre aqui que por causa da incredulidade de Sara, ela havia dado a sua serva a Abrão para que ela pudesse trazer filhos ao seu colo por meio de Agar, certo? Foi este filho, o filho de Agar, que acabou de ser circuncidado agora. E agora essa mulher já está numa idade bastante avançada, e de novo o texto lembra que ela, além de estéril, agora não podia, mesmo por conta do natural, do curso natural da vida. Havia cessado o costume das mulheres. Parece que a cada momento que passa, a cada tempo que passa, as dificuldades para que Deus cumpra o seu propósito, o seu plano, só vão aumentando. E por mais que Deus tenha uma promessa, você tem ali dois pecadores aguardando Deus cumprir a sua promessa, mas eles estão em meio a circunstâncias, eles estão vendo o tempo correr. Abraão está olhando para sua esposa, ela está envelhecendo, ele está envelhecendo, e o texto mostra mais um episódio de incredulidade de Sarai, e mostra mais uma vez como Deus agora trata a incredulidade de Sara. Como que você percebe isso na narrativa e como que isso está estruturado no texto? Do verso 1 ao verso 8, você percebe que Deus aparece a Abraão. Veja, eu vou ler de novo. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram
Veja o que está acontecendo aqui. O episódio tem início com a aparição do Senhor a Abraão. E note que o texto começa mostrando que o que Abraão vê de longe são 3 homens. É isso que Abraão está vendo. Veja aí no versículo 2: levantou os olhos, olhou e 3 homens de pé em frente dele. Essa aparição tem por objetivo aqui identificar Abraão como o profeta de Deus. Por que o profeta de Deus? O profeta é aquele que anuncia os desígnios de Deus. Isso vai ser confirmado pouco mais à frente. Veja lá no no versículo de número 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma. Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Quando Deus vai dar cabo de Sodoma e Gomorra, ele diz: eu vou ocultar isso de Abraão, foi com ele que eu fiz meu pacto. É ele quem vai anunciar tudo isso às famílias da terra. E quando então Deus se aproxima e se achega a Abraão aqui, é exatamente para identificá-lo como esse profeta. E como eu disse, na narrativa começa aparecendo 3 homens, mas Abraão se prostra diante dessa comitiva e chama por um dos títulos do Senhor. Ele se prostra, no versículo 3 ele diz: Senhor meu. Na sua Bíblia, em letra maiúscula, certo? Ele não está em todo em caixa alta, somente a primeira letra maiúscula, o restante minúsculo. E por que isso? Quando você tem todas as letras da sua Bíblia em caixa alta aparecendo aí, quando aparece Senhor, é porque o nome que está lá no texto hebraico é o nome como que Deus se revela mais à frente a Moisés. Eu sou Yahvé, o nome pactual de Deus. Mas aqui está aparecendo um outro nome com que os judeus tratavam Deus: Adonai. É um título usado para substituir o nome de Deus, Javé, como expressão de reverência. Ele vai aparecer em vários lugares da Escritura. Alguns tentam olhar para esses 3 homens e entender que estavam aqui as 3 pessoas da Trindade aparecendo a Abraão, mas isso não confere com o texto. Um deles é o Senhor, mas os outros 2 não. E como que você pode ter certeza disso? Vá lá no verso de número 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Quando toda a história termina, os homens partem para Sodoma e Gomorra e Moisés registra: Abraão permaneceu na presença do Senhor. Vai lá no capítulo 19. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. Eles partem, mas quando chegam em Sodoma, você tem 2 chegando lá. Daí Moisés ter registrado que Abraão permanece na presença do Senhor. O que você tem ali é mais uma das aparições de Deus corporalmente, visivelmente para o seu povo. Hoje pela manhã nós vimos que aconteceu o mesmo lá com Josué. Deus, vez por outra, está fazendo isso, está mostrando que Ele está caminhando com o povo. E aqui Abraão tem o privilégio de mais uma vez ter a presença do Senhor com ele. E o Senhor fará a ele promessas. O que é interessante é que Abraão trata não só o Senhor, mas aqueles que estão na sua comitiva com bastante deferência. Ele é hospitaleiro, ele se preocupa com estes homens, ele pede para que eles fiquem por ali, ele prepara tudo para estes homens. E a hospitalidade aqui de Abraão é algo que nós precisamos aprender a imitar. Veja como que Hebreus trata e fala a respeito disso. Vai lá em Hebreus, capítulo de número 13.
Hebreus capítulo 13. Você tem aqui o autor fazendo várias aplicações práticas do que ele estava instruindo a igreja, e ele começa dizendo assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade. Você vai ver esse mandamento em outros lugares da Escritura. Por exemplo, você vai ter o presbítero como uma das características requeridas por Deus, que ele seja hospitaleiro. Você vai ver Paulo tratando, salvo engano, na Epístola aos Romanos, dizendo que nós precisamos praticar também a hospitalidade, e em vários outros textos nós somos exortados a isso. Na lei do Senhor, Deus vai falar a respeito da hospitalidade para com o peregrino que estava na terra, para com o estrangeiro que estivesse em Israel. E aqui mais uma vez o escritor aos Hebreus está dizendo: vocês precisam praticar a hospitalidade. Mas veja uma das razões que ele dá para isso aí no versículo: pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Era isso que estava acontecendo aqui. Sem saber, pelo menos em princípio, porque parece que à medida em que ele estava vendo, ele viu algo diferente naqueles homens. Quando Calvino comenta esse texto, ele chega a dizer que parece que Abrão pode ter percebido até mesmo no semblante a diferença daquilo ali, daí Abraão ter se portado dessa forma. E a semelhança de Abraão, nós precisamos praticar isso uns com os outros, ser bons. Lembre-se que a hospitalidade é algo que brota de um relacionamento para com Deus. Nós fazemos porque nós fomos recebidos pelo Senhor, e nós precisamos ser assim. Mas há mais. A semelhança de Abraão, nós precisamos aprender a ser reverentes com o Senhor. Abraão se porta de forma totalmente reverente. Em nossos dias, meus irmãos, as pessoas parecem lidar com Deus como seu amiguinho de escola, no caso das crianças, ou seu companheiro de faculdade, ou seu amigo de trabalho. Muitos têm tratado o Senhor de forma totalmente irreverente, como se Deus fosse de fato um amigo qualquer. E por mais que ele se aproxime e se dirige a nós como amigo, Abraão vai ser chamado de amigo de Deus. Jesus vai dizer aos seus discípulos: eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Mas ele não é um amigo qualquer, como os outros níveis de amizade que nós temos. Nós precisamos manter a reverência ao Senhor, porque muitos, para demonstrar intimidade com Deus, têm na verdade tomado o nome de Deus em vão, sido plenamente irreverentes. Note ainda que aqui no texto, mais uma vez, é o Senhor que vai em direção a Abraão. Abraão está na sua caminhada, e é mais uma vez o Senhor que toma a iniciativa de estar com ele. Sempre a iniciativa de tratar os servos será a iniciativa do Senhor. Foi assim com você. Se hoje você está na presença do Senhor, se você pode se reunir com a igreja do Senhor a fim de prestar culto a Ele, é porque um dia Ele esteve com você. Talvez você não tenha visto como viu Abraão, e possivelmente você não viu, ou certamente você não viu como viu Abraão. Mas vimos a Cristo por meio da palavra proclamada. Sabemos quem Ele é, podemos ter intimidade com Ele, podemos ter toda a certeza de que Ele está conosco, porque Ele afirmou de forma bem categórica: eis que estou convosco todos os dias. E nós precisamos crer em todas essas coisas e agradecer ao Deus que veio ter conosco, que veio caminhar junto com a sua igreja.
Abraão, como eu disse, está aqui como o profeta a quem Deus anunciará o juízo contra Sodoma e Gomorra. Mas ele vai falar novamente aqui a respeito do filho de Sara, mais uma profecia que o Senhor irá cumprir. E nós, como membros da igreja, vamos ter características de profetas, sacerdotes e reis. Mas o que é isso? Isso é o que tinha Adão no Éden. Adão era profeta, sacerdote e rei. Os ofícios que apontavam para o profeta por excelência, para o sacerdote por excelência, para o rei por excelência. Nós fazemos isso quando intercedemos por pessoas diante de Deus. Mas pastor, que negócio é esse? Vós, porém, sois sacerdócio real. Foi o Senhor quem disse isso, primeiro a Israel e depois Pedro repetiu à igreja. Uma nação de sacerdotes, mas também uma nação de profetas, porque somos nós as testemunhas, os arautos, aqueles que chamam homens ao arrependimento, e falamos em nome do Senhor. É claro que todos esses ofícios se cumprem plenamente na pessoa de Cristo, mas os crentes refletem exatamente isso. Nós refletimos aquilo que Cristo é. Ele é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. E nós precisamos entender o privilégio que o Senhor nos conferiu ao vir ter conosco. Deus fala novamente aqui sobre o filho da promessa, e a razão de Deus ter falado isso nós vamos ver a seguir. O que você tem mais no texto? Estes três homens aparecem, um deles o Senhor. Abraão é hospitaleiro, e agora Deus vai expor o coração incrédulo de Sara. Como é que você percebe isso no texto? Olhe para o verso 9 ao verso de número 12. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. O verso 9 começa com uma pergunta retórica da parte do Senhor: onde está Sara? Ali estava o Senhor, ele sabia muito bem onde estava Sara, mas agora, depois de receber toda a hospitalidade, a deferência de Abraão, ele faz uma pergunta: onde está Sara? E o objetivo aqui parece ser chamar a atenção de Sara para aquilo que ele ia falar no verso de número 10. O que ele fala no verso 10? Veja de novo: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Por que eu estou dizendo que quando ele diz onde está Sara, ele está chamando a atenção de Sara para o que ele vai falar? Porque ele sabe onde Sara está. Onde está Sara? Veja o restante do verso 10. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Sara estava ali escondida, ouvindo a conversa. Deus sabia disso, mas Deus se dirige não diretamente a Sara, pelo menos não em princípio, mas aquele que é o cabeça do lar. E talvez haja razões para isso. Talvez Deus esteja lembrando a Abraão aqui de quando Sara tomou a iniciativa de tentar consertar a história. Lembra-se? Abraão, meu senhor, não tem jeito de eu ter nenhum filho, tome aqui a minha serva e eu vou trazer filhos ao meu colo por meio dela. Mas agora que Deus vai de novo falar do filho, Sara está ali e Deus primeiro chama o cabeça. Ele precisa lembrar Abraão da promessa, ele precisa garantir a Abraão que aquilo de fato irá acontecer. Mas Sara precisa também saber disso, porque Sara precisa estar submissa ao seu senhor e ao seu marido.
chefe da caravana, chefe daquele lar. Onde está Sara? Sara está ali, atrás da porta. E aí no verso 11, você tem um comentário aqui de Moisés. E esse comentário que Moisés faz no texto, ele tem por fim mostrar quais eram as circunstâncias da vida destes homens. Qual era a situação deles quando Deus fez promessas? Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Lá no começo da caminhada deles, Abraão saiu da sua terra com uma esposa estéril. Agora ela não é só estéril, ela é estéril, mais velha, e cessa o costume das mulheres. Ela parou de menstruar. Se ela não fosse estéril, ela não teria condições de ter filhos. A situação está difícil. A situação está impossível. E quando você pensa nisso, parece que a gente precisa lembrar de como Jesus provocava os seus discípulos. Lembra quando Jesus falava a respeito da salvação? Um jovem, depois de tratar com o jovem rico, ele chega para os discípulos e diz assim: olha, quão difícil vai ser um rico entrar no céu. É mais fácil um camelo entrar no fundo, no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos dizem: como é que pode ser isso, né? Porque rico era visto como alguém abençoado por Deus, nós somos pobres. Eu já vi muita gente tentando dar um jeitinho na narrativa e dizer assim: não, Jesus está falando o seguinte: existiam muros na cidade que eram chamados de agulhas, muros, buracos bem apertadinhos no muro, e para um camelo passar ali tinha que empurrar, tinha que arrastar ele por baixo, era difícil, ele passava arranhando. Eu já vi outra explicação de alguém dizendo: não, camelo era o nome de uma linha muito grossa, que para passar no buraco da agulha também era muita dificuldade. E essa é uma tentativa de explicar o que Jesus quis dizer que era impossível, porque Jesus está falando de fato de uma agulha pequenininha, um buraco de agulha, e de um camelão. Tanto é que os discípulos vão dizer: se é assim, quem é que pode ser salvo? E a resposta de Jesus é imediata: isto é impossível aos homens. Ninguém pode, mas para Deus tudo é possível. E quando você olha isso aqui, parece que Deus está levando estes homens ao limite, ou este homem e esta mulher. Não há mais possibilidade, humanamente falando já era, não tem jeito. E Deus diz: vocês terão um filho. E a palavra dele é: certamente voltarei. Não é talvez eu venha, vou pensar se eu virei. Certamente virei e Sara terá um filho. As circunstâncias são ruins, as circunstâncias estão todas contra eles, mas Deus está dizendo: vai acontecer, porque eu estou dizendo que vai acontecer. E aí no verso 12 você vê a incredulidade de Sara sendo manifesta. Verso 12: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer, vou ter essa alegria de ter um filho. Sara está ouvindo o seu Senhor, mas aqui no seu coração, ele não sabe onde ele está se metendo. Eu sou velha, o meu Senhor é velho. Ela se ri, e a palavra aqui não é um riso qualquer, mas um riso de deboche, tal qual aquele anterior lá, quando riram de novo da promessa de Deus, e Deus havia dito: coloque o nome do menino de riso. Ele riu.
vocês lembrarem bem da incredulidade, de novo, mais uma vez, eles estão rindo. Ou no caso aqui, Sara, no seu íntimo. É interessante, irmãos, perceber que na nossa vida, as dificuldades, as circunstâncias, elas vão servir para fazer o que aconteceu aqui com Sara, para mostrar o quanto nós confiamos no Senhor. Porque convenhamos, é muito fácil dizer que nós confiamos no Senhor, na sua palavra, que nós somos crentes, que a Bíblia é regra de fé e de prática. É fácil falar quando as coisas estão correndo bem. Eu estou bem empregado, a minha família está sem problema algum, meus filhos estão tranquilos, minha esposa é a melhor que tem do mundo, eu sou bem visto na minha vizinhança, eu sou bem visto entre aqueles, o meu meio de trabalho. É fácil, caminhar assim é fácil. O problema é caminhar confiando em Deus, quando as coisas começam, parece todas a virem contra nós. Ou para usar a palavra que muitos usam aí, quando as coisas parecem conspirar contra nós. Saiba que quando você acha que as coisas estão conspirando contra você, Deus está tratando o seu coração. Não é contra você, é a seu favor. A aprovação é para que você seja íntegro e perfeito e em nada deficiente. É para que você entenda que o seu coração ainda não é todo do Senhor. E nós, irmãos, estamos todos os dias em meio a circunstâncias adversas, onde vamos responder com fé e com piedade, ou vamos responder de forma impiedosa como não crentes. Quando nós perdermos o nosso emprego, se isso acontecer, como é que nós vamos responder a isso? Quando você está na firma e há uma possibilidade de você avançar na sua carreira, mas tem mais pessoas que estão ali disputando aquela vaga com você, como é que você vai lidar com essas pessoas? Você vai ajudá-las? Você vai ser bom com elas? Ou você vai simplesmente dizer, não, cada um está por si aqui e pronto? Ou quando você estiver no momento onde você vai ser aprovado, crianças, jovens, que estão na escola, adolescentes, na faculdade, vão ter que lidar com isso todos os dias. Essa semana na devocional, em casa, a gente estava vendo Mateus, quando Jesus diz aos seus discípulos, vocês vão ser odiados de todos, por causa do meu nome. E aí eu fui tentar falar para os meus dois pequenos o seguinte, muitas vezes na escola, os amiguinhos vão começar a debochar de vocês, se vocês tomarem atitudes corretas, cristãs. Se vocês não forem fazer o errado que eles estão fazendo, porque vocês não podem fazer isso. E vai ter um momento de escolha, se eu quero honrar a Deus, se eu vou permanecer firme diante de Deus, se eu vou crer que o Deus que salvou a minha vida está caminhando comigo, ou se eu vou querer a aprovação dos meus amigos e vou pecar para estar no meio deles. Porque muitas vezes, por amor a Deus, nós vamos ter que rejeitar aqueles que estão aqui nesse mundo e que são contrários à palavra. E não pense que isso é uma coisa fácil, porque nós acabamos tendo afeto por pessoas, mesmo pessoas incrédulas, que convivem conosco no trabalho, na escola, na faculdade. Nós nos afeiçoamos a pessoas. O problema é quando nós nos afeiçoamos a tal ponto de começar a deixar de lado a Escritura, a palavra de Deus, as promessas do Senhor, e começamos a pecar por conta disso, porque é quando nós tiramos os olhos da palavra do Senhor que nós pecamos. Sara está rindo porque ela tirou os olhos da palavra do Senhor, palavra que foi dita quando ela saiu da sua terra. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer uma grande nação de você.
Deus já havia dito isso a Abraão. E no decorrer dessa caminhada, Deus está recorrentemente repetindo isso. Mas ao tirar os olhos da promessa, ao esquecer aquilo que Deus tem, ela peca. E será assim conosco. Se não entendermos que o Senhor é aquele que nos sustenta, nós vamos querer ver os nossos amigos de trabalho como simplesmente concorrentes. Se nós não entendermos que Deus é o nosso maior tesouro, nós vamos ver os nossos amigos, até incrédulos, como o melhor que nós temos nessa vida, e vamos pecar para estar com eles. Meus irmãos, as circunstâncias às quais Deus nos coloca é para que tenhamos ciência disso, porque Ele sabe. Nós é que não sabemos. Nós é que às vezes nos enganamos, porque nós vamos à igreja. Eu sou crente, pastor. Todo domingo eu estou na escola dominical e eu estou no culto da noite, não está bom não? A vida cristã não é vivida no domingo. No domingo nós nos reunimos coletivamente para adorar o Deus bendito que nos salvou, para ouvir a sua voz, as suas instruções, a fim de sermos suas testemunhas, enquanto estamos nessa nossa peregrinação nesse mundo. Mas às vezes nos enganamos, porque eu vou para a igreja, meu pai é crente, minha mãe é crente, eu vou para a igreja, ou eu vou para a igreja e levo os meus filhos para a igreja, e eu começo a me agarrar a isso achando que tá bom, né? Vamos viver a vida agora. Nós precisamos nos agarrar àquilo que nós ouvimos da palavra de Deus aos domingos, para viver de segunda a sábado de forma piedosa, como embaixadores de Cristo, porque aqueles que estão à nossa volta precisam saber disso. E de novo Deus vai tratar os nossos corações, vai nos dar o privilégio de verificar que não poucas vezes nós somos bastante incrédulos, duvidamos, fazemos do nosso jeito, tomamos os nossos caminhos, e Deus continuará tratando a nossa vida, porque Ele é fiel à sua palavra, ao seu pacto, e Ele disse que vai conduzir o seu povo até o dia final. Quando você estiver então nessas circunstâncias, lembre, Deus está te dando a oportunidade de verificar o seu coração. Lembre-se também, Deus não está limitado a elas. Às vezes nós achamos que acabou, não tem jeito, o que eu vou fazer agora? Minha esposa não tem mais condições de ter um filho, o que fazer? Eu não tenho mais emprego e tenho uma família, o que fazer? Eu estou doente, o que fazer? Eu estou no meio complicado, o que fazer? Deus não está limitado a essas coisas. Olhe para o Senhor, não olhe para as circunstâncias. Saiba que o Senhor está acima de todas essas coisas. Deus não está limitado à sua habilidade. Eu não tenho condições de resolver isso. E quem disse que Ele precisa de você para resolver? Muitas vezes Ele vai usar a sua vida, vai usar a sua capacidade dada por Ele mesmo, mas por vezes, não. Ele está no controle da sua vida. Mas volte lá. Depois que Deus expõe o coração incrédulo de Sara, Deus agora a repreende. Veja a partir do verso 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz, sendo ainda velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele porém disse, não é assim, é certo que riste. Deus expõe o coração daquela mulher, a incredulidade daquela mulher, e agora você vê como que Deus efetivamente vai tratar a vida de Sara. E primeiro Ele faz isso mostrando por que Ele está repreendendo Sara, e a informação vem em forma de uma pergunta de novo. Lembra onde que está Sara?
Sara está lá escondida. Deus está falando com Abraão. Deus fala com Abraão e Sara lá dentro, lá atrás, ri. E agora Deus pergunta: por que Sara riu? E agora ela aparece e diz: eu não ri. Sara está duvidando de mim mais uma vez. Por que mais uma vez Sara está duvidando? E aí então vem uma declaração bastante enfática a respeito do poder de Deus. Acaso a coisa demasiadamente difícil para Deus? Existe alguma coisa que Deus não consiga fazer? Existe alguma coisa que não está ao alcance do Senhor? E se você lembrar de outros episódios da Escritura, você vai ver que vez por outra Deus está fazendo isso. Deus vai fazer isso com Moisés, quando Moisés está lá todo choroso, achando que ele é aquele que tem que dar jeito no povo, tem de dar de comida para o povo, não tem comida, ele reclama com Deus, e Deus fala: eu vou dar carne para esse povo. E Moisés fala assim: não, Senhor, esse povo é muito grande, não tem carne que basta para esse povo não. E então Deus vai ter que dizer para Moisés o quê? Ter-se-ia encurtado o braço do Senhor. É a mesma coisa, certo? Tem alguma coisa difícil para Deus fazer? Foi isso que Jesus disse aos discípulos, no que eu falei agora há pouco: Senhor, se é assim, quem vai ser salvo? Acaso há coisa difícil para Deus? Para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Deus está sendo bastante direto aqui e relembrando a Sara o seu caráter, a sua grandeza, quem Ele é e quem foi que fez as promessas. E aí depois de ouvir isso, sabe o que Sara faz? Ela fala assim: perdão, Senhor, perdão porque eu duvidei do Senhor. Veja lá, verso 15, ela tenta se justificar. Então Sara, com medo ou receosa, o negou, dizendo: não me ri. Sabe o que é bastante irônico aqui? O homem está aqui tratando com Abraão, Sara não está ali, Sara está lá escondida. Ele sabe que Sara lá escondida está rindo. Ele então pergunta a Abraão aqui: por que Sara está rindo? Ela lá escondida deveria ter pensado o quê? Ele sabe, não dá para esconder nada dele. Mas o que ela faz? Eu não ri. Ela se desculpa, ela tenta dar o seu jeito, ao invés de se dobrar e aceitar de imediato a correção, ela tenta dar justificativas para a sua incredulidade. Veja lá, não me ri. E Deus então vai ser direto novamente. Ele disse: não é assim, é certo que você riu. É certo que você riu. Você vê maneiras diferentes de Deus fazer aqui, certo? Porque Deus chega, sabe que Sarai está ali, mas ele não chama Sara e já repreende de vez. Ele começa a conversar com Abraão. Sara poderia ter aproveitado a oportunidade e já ter se arrependido, e já ter visto a sua incredulidade, mas ela não faz isso. Ela está resistente, e Deus é direto. Deus fala com bastante amor, mas muitas vezes Deus fala com bastante dureza. E tem gente que acha que Deus só fala de forma macia. Ele faz isso, mas Deus fala de forma dura com seus filhos. Você fez isso sim, é certo que você fez isso. E a forma dura como o Senhor trata Sara demonstra que ela estava persistindo ali na sua incredulidade, tentando achar razões para continuar crendo daquela forma errada, e aponta para o fato de Abraão ter falado a ela sobre o seu encontro com Deus anteriormente, ela não ter dado ouvidos no contexto.
Daí agora Deus está tratando direto com ela. Meus irmãos, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, como é que nós fazemos? Porque às vezes a gente olha as narrativas bíblicas e diz assim, essa Sara era terrível, né? Como é que pode ser desse jeito? Você não se enxerga em Sara? Quantas vezes nós somos repreendidos por meio de sermões, da leitura bíblica, da nossa devocional, de uma conversa com o irmão? Sabemos lá no fundo que estamos errados, e ao invés de dizer assim, pequei, me perdoe, porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia, eu tento arrumar uma razão de dizer, não é bem assim, que Sara está dizendo assim, eu não sou incrédula não, eu estou acreditando sim, eu não ri coisa nenhuma. E nós às vezes fazemos isso. Como? Nossa, que sermão duro, né? Foi duro. Foi duro por quê? Por que nós achamos um sermão duro? Geralmente nós achamos um sermão duro, pelo menos eu sou assim. Quando eu ouço alguma palavra, rapaz, essa aí foi pesada. É porque ela bate em mim. E eu tenho duas alternativas aí. Eu fico com raiva de quem pregou, ou eu avalio meu coração, peço perdão, recebo o perdão e sigo a minha vida. Nós precisamos aprender a ouvir Deus, mesmo quando Ele fala de forma dura, porque às vezes o coração está tão empedernido, tão duro, que ele precisa ser marretado pela palavra. E uma das coisas que o profeta fala da palavra de Deus é essa, né? Deus fala por meio do profeta, a minha palavra é martelo, que faz o quê? Que esmiuça a penha ou a pedra, quebra. Corações empedernidos precisam ser quebrados pela palavra. Ouça a voz do Senhor. Não dê desculpas. Você não precisa dar desculpas. Você só precisa olhar para o seu Redentor. Nós nos enganamos achando que nós precisamos ficar dando razões e apresentando razões. Olha, eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo. Olha, mas eu tenho uma razão. Não, eu fiz porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, me cobre com o teu sangue. Deus não quer explicação. Deus sabe por que você fez. Deus sabe por que eu fiz. Ele quer que nos prostremos. Ele quer que assumamos. Ele quer que nos quebrantemos diante dele. Então, ao invés de justificar a si mesmo, lembre que você tem um justificador, Jesus Cristo. Ele é justo e Ele é justificador dos que creem nele e no que Ele fez. Nós, vez por outra, vamos continuar fazendo essas coisas, vez por outra vamos pecar. O que nós não podemos é ficar agarrados no pecado, porque João vai ser claro a respeito disso. Quem vive no pecado não o viu e nem o conheceu. Mas quem está nele e diz que não peca, faz de Deus mentiroso. É por isso que João então diz, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. O caminho está todo diante de nós. Nós não somos perfeitos, nós vamos pecar. Nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, nós ainda não somos plenamente como Cristo. Mas nesse processo nós precisamos humildemente reconhecer: eu sou pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Então não tente se justificar. Por que você brigou com a sua esposa? Porque ela me provocou, né? Por que você brigou com o seu marido? Foi porque ele começou. Eu só reagi, né? Mas as nossas reações,
elas são exatamente a evidência do que está no nosso coração. Olha, eu falei o que eu disse porque estava no calor da discussão, não era isso que eu queria dizer, não, era assim. Nunca peça perdão a alguém dizendo não era isso que eu queria dizer, porque se não era isso, você não tem nem do que se pedir perdão. O perdão é: me perdoe porque eu disse o que eu queria dizer, porque eu queria te ofender, porque eu queria te machucar. Naquela hora eu estava com muita raiva de você, me perdoa. Nós pedimos perdão pelo que nós dizemos. Já viu como as pessoas falam dos que estão bêbados? Falou porque estava bêbado. O que foi falado quando a pessoa estava bêbada, foi pensado quando ela estava sóbria. Ela só não tinha coragem de falar quando estava sóbria. Quando ela estava sóbria, ela segurava. Agora ela não está alterada, ela não tem mais freio. Está ali. É assim mesmo? Você acha que foi naquela hora ali? Não, segundo o Senhor Jesus Cristo, a boca fala do que está cheio o coração. A sua forma de falar evidencia o que está no seu coração. Se você fala de forma dura, você evidencia o que está no seu coração. Grosseira. Se você usa nomes impróprios, tudo isso está revelado no seu coração. É isso que está no seu coração. Uma das coisas interessantes que eu tenho visto, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm lidado com doentes, por exemplo, com Alzheimer. Os doentes com Alzheimer, eles começam muitas vezes a soltar o que vem na cabeça, certo? E como você vê pessoas que não diziam palavrão e agora começam a soltar um monte de palavrão? Como é isso? Mas não foi a doença que produziu o palavrão na cabeça dela. O palavrão está ali guardado em algum momento e ela conseguia refrear. Agora, por conta da doença em si, ela não consegue refrear, isso vem à tona. É por isso que você vê crentes, muitas vezes crentes piedosos, que não têm esse comportamento de falar palavrão e de fazer essas coisas. Cantam hino, lembram de oração. Por quê? Porque está sendo revelado o que está no coração. Então, se as circunstâncias revelaram o seu pecado, o seu coração, não dê desculpas. Confesse e deixe para alcançar misericórdia. E saiba e creia: Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Seja submisso a Ele. Sabe quem fez isso? E reconheceu isso e foi submisso? Cristo. Vai lá em Marcos. Veja como Jesus se porta aqui quando Ele vai orar. 14:36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Veja a diferença. Deus fala para Abraão que Sara vai ter um filho, e ela fala o quê? Não é possível. Jesus vai orar e diz: Senhor, tudo é possível ao Senhor. E então ele pede o que ele quer: passa de mim este cálice, se for possível, mas seja feita a tua vontade. Saiba quem é o seu Deus. Ele é poderoso, diz a Bíblia, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas seja submisso a Ele, porque tem muita gente que confessa o poder de Deus, tentando fazer Deus cumprir o que Ele quer. Sabe o que o pessoal chama de psicologia reversa aí, que o pessoal usa uns com os outros aí? Quando você quer que alguém faça alguma coisa, duvido você ter coragem de fazer isso aí. Ah, você não é competente para fazer isso não. Para provocar a pessoa para fazer? Ou você enche a bola da pessoa e fala: rapaz, eu sei que você pode fazer. E o enchimento da bola da pessoa é para ela fazer o que você quer que ela faça.
Quando Jesus diz, Pai, tudo te é possível, Ele não está aqui tentando uma forma de fazer Deus ficar vaidoso e agora mostrar que Ele de fato pode fazer. Ele diz, tudo te é possível, mas faça o que o Senhor quiser. Então, ao confessar o poder de Deus e o que Deus pode fazer, faça isso em submissão. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Sabe o que Ele vai fazer? O que Ele quiser. Aquilo que está conforme o beneplácito da sua vontade. E qual foi o resultado disso tudo? Sara crê no Senhor. Mas onde está isso no texto? Não está. O texto não mostra o resultado da repreensão do Senhor a Sara. E aí você louva a Deus por aquilo que nós conhecemos e chamamos de revelação progressiva. Aqui não está registrado, mas se você olhar para Hebreus capítulo 11, você vai ver algo interessante e que aponta exatamente para aquilo que estava ocorrendo naquele instante. Veja como o escritor de Hebreus fala a respeito de Sara. Capítulo 11 de Hebreus é chamado por muitos de a galeria da fé, porque ele começa descrevendo a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Certeza do que você espera, convicção de algo que você não viu ainda, mas você espera. E por que você espera? Você espera baseado em quê? Você espera baseado naquilo que Deus disse que ia fazer. Não é fé em qualquer coisa. Eu tenho fé que isso vai ocorrer. Porque se você tiver fé que vai ocorrer algo que Deus não disse que vai ocorrer, não vai. A fé é crer no que Deus disse. E aí então ele passa a descrever personagens do Antigo Testamento. Verso 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vem a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Verso 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente instruído, construiu a arca. 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. 9. Pela fé peregrinou na terra. 11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A promessa foi feita quando? Bem antes do texto que nós estamos lendo. A promessa foi feita quando Abraão saiu da sua terra. Ela duvidou, ela tentou dar o jeitinho dela, Deus de novo fez a promessa. E agora no texto que nós estamos lendo, Deus chega para Abraão: Sara vai ter um filho. O que ela faz? De novo ela ri. E depois que ela é repreendida, o texto não diz, mas Hebreus está dizendo, pela fé Sara teve por fiel aquele que fez a promessa. E esse é o resultado, meus irmãos, da repreensão do Senhor aos seus filhos. Quando Deus fala de forma dura conosco, é porque Ele nos ama. O pai disciplina o filho a quem Ele ama. Então não fique chateado quando alguma palavra falar de forma dura ao seu coração. Louve a Deus, Ele te ama. E Ele quer fazer de você alguém semelhante a Cristo. Alguém que crê de todo o coração. Porque se dependesse só de nós, se Deus não agisse, nós não creríamos em nada. Então fixe os olhos nas promessas de Deus e na palavra de Deus. Às vezes, por fixar os olhos nas circunstâncias,
nós negamos a Deus. Lembre-se do Deus que promete sustentar a sua vida, que diz que está com você, que enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, que afirma que vai conduzir a sua vida até o dia final, que diz de forma bem clara de que seremos apresentados diante dele sem mácula e nem ruga. Todas essas são promessas de Deus que precisam estar na nossa mente, para que possamos caminhar em santidade e com fé nele. Você não está sozinho. Sempre que você fraquejar na fé, ele vai amparar a sua vida, porque ele não somente te salvou, ele vai fazer com que você preserve ou persevere até o dia final. Foi isso que Paulo escreveu: eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. E às vezes nós estamos tão afundados nos nossos pecados que nós achamos que já não é possível mais isso. Para Deus tudo é possível, até mesmo restaurar a fé num coração que já está quase praticamente ateu. Deus cuidará dos seus filhos. Muitas vezes seremos incrédulos, e é por isso que nós precisamos lembrar de louvar o Senhor, que sempre trata a nossa vida. Você tem aqui então, Deus trata a incredulidade de Sara, aparecendo primeiro ao cabeça da família, expondo o coração de Sara, repreendendo a sua incredulidade, e o resultado final está na galeria da fé. Sara, pela fé, creu no Deus que fez promessas. E como eu já mencionei, você precisa na sua caminhada contrastar a atitude de Sara com a de Jesus Cristo. E eu enfatizo: Sara não cria que Deus podia fazer, duvidava, ria, debochava. E Cristo sabia que o Pai podia todas as coisas. Pai, tudo te é possível. Mas ele não é soberbo no seu pedido, ele não decreta nada como muitos têm feito por aí. Ele não diz que você tem que declarar positivamente coisa alguma. Ele simplesmente diz: faça-se conforme a tua vontade. E ao fazer isso, meus irmãos, ele está dando um exemplo bem prático aos seus discípulos do que ele tinha instruído aos seus discípulos, quando disse: vós, quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Jesus ensina a orar assim, e Jesus dá um exemplo prático de como fazer assim, e de como confiar em Deus. E se você está pensando: mas ele era Deus, né, pastor? Eu sou homem. Saiba que o Espírito que capacitou a Cristo em todo o seu ministério capacita você. Foi por isso que ele deu o Espírito dele a você, que habita em você, que está com você, porque ele sabe que você não consegue fazer. É ele quem faz por meio de você, é ele quem efetua em você o querer e o realizar, é ele que ampara cada dia a sua vida. Por isso, submeta a sua vida, os seus planos ao Senhor, e entenda que não é porque você enfrenta dificuldade e provação que Deus não seja poderoso. Ele é, mas ele tem propósitos na sua vida. Ele é poderoso e sabe conduzir a sua vida. Ele vai cumprir todos os seus desígnios. Ele vai fazer de você alguém semelhante a Jesus Cristo. Não caia na armadilha de desconfiar do poder de Deus. Confie na sua sabedoria. Uma vez um amigo meu escreveu algo que eu achei muito interessante. Disse assim: se Deus me desse o seu poder por um dia,
tudo seria diferente. Mas se juntamente com o seu poder me desse a sua sabedoria, tudo permaneceria da mesma forma. E não é assim. Nós queremos o poder de Deus para mudar o mundo. Olha, eu faria assim. Olha, eu faria assado. E ele foi só a verdade. Se Deus te desse o poder dele, você ia fazer tudo diferente. Mas se você fosse sábio como ele, tudo permaneceria como está. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Deus está te conduzindo até o dia final. E Deus te relembra isso hoje, quando nós nos colocamos diante da mesa do Senhor e lembramos do seu sacrifício, para que tudo isso pudesse ser feito, para que você pudesse ser salvo pela graça mediante a fé, para que você pudesse receber o Espírito de Jesus Cristo, para que você pudesse dia após dia crescer em graça e em conhecimento diante dele. Então, ao tomar do pão e do vinho, celebre o Senhor, louve o seu santo nome, agradeça por sua fidelidade, agradeça pelo privilégio de fazer parte do seu povo e de ser tratado diariamente pela sua graça e misericórdia.